Bom dia, primeiro ano. Então, semana que vem vocês têm a prova unificada de literatura. A gente vai fazer uma revisão sobre as duas escolas que cairão na avaliação, né? Lembrando que a primeira delas é a escola do Barroco, que foi a primeira que a gente viu no módulo 1, né? O que que eu tenho que lembrar do Barroco? Quando a gente fala de Barroco, a gente tem que lembrar que foi um momento de muita tensão, muita angústia, muita tristeza, porque as pessoas tinham duas correntes vigorando, né? O teocentrismo, que relembra lá a época medieval, e o próprio antropocentrismo, que lembra a era do renascimento, né? Por isso que a gente fala, ó, teocentrismo medieval e antropocentrismo renascentista. O barroco foi realizado na Bahia. Cuidado com isso, porque arcadismo não é Bahia, é Minas Gerais. Então, o barroco tem toda uma linguagem rebuscada, é muito rico em detalhes. Lembrem do rococó, do estilo de época, né? Das fachadas que lembravam conchas. Eu vou usar a figura de linguagem, que é um paradoxo, quando, né, eu meio que contraponho. O riso é uma coisa séria, né? A gente sabe que o riso não é uma coisa séria. As pessoas acham que o riso é algo que está atuado à brincadeira, ao deboche, enfim. A questão da hipérbole, do exagero, as metáforas e também as antíteses, né? Quando eu tenho uma palavra contrária, tipo dia e noite, feio, bonito. Lembre-se que eu tenho muita a questão da sensoriedade, né? As impressões sensoriais. É um período de dualidades, né? O que que é isso? Conflitos, espírito, carne, alma, corpo, morte, vida. Lembrando que nesse período ocorre a Contra-Reforma, e quem vai inaugurar o Barroco no Brasil é Gregório de Matos. O que você tem que lembrar de Gregório de Matos? Gregório de Matos, ele era conhecido como Boca do Inferno. Então, ele escrevia a poesia satírica, que era uma poesia o quê? Feroz, era uma poesia severa, era uma poesia que debochava das pessoas. Então, ele não era muito bem vista pelas pessoas daquela época, né? Para terem uma ideia, não eram só poesias satíricas que ele escrevia. Ele escrevia também lírico-filosóficas, porque ele falava de amor e filosofava em cima dos acontecimentos. Eram poesias sacras, falando sobre imagens de santos. E, ao mesmo tempo, por que era a boca do inferno? Porque ele atacava o governo, os fidalgos, né? O clero. E tanto ele quanto o outro autor lá do arcadismo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, eles eram contemporâneos nas suas obras. Por quê? Eles abordavam aspectos da vida, aspectos também da religiosidade, do amor, do sofrimento da alma. Então, eu tenho que pensar que ele, o Gregório de Matos, ele é um dos maiores autores do Barroco, mas não é em Portugal, né? Foi aonde? Aqui no Brasil. Lembre-se de que, a partir do descobrimento do Brasil, eu passo a ter uma literatura brasileira. Então, ele representa o nosso Brasil. Outra coisa que é importante a gente lembrar, quando a gente fala de barroco, é a questão do período que está acontecendo ali, né? A gente sabe que, falou de barroco, o que que eu vou falar? Dos problemas. Que problemas são esses? São os problemas que estão ocorrendo no mundo, né? Problemas de, problemas de o medo, a questão da dualidade, a questão do homem, né, diante da visão antropocêntrica, que não sabe se ele continua fazendo essa visão ou segue a Deus, a corrente do teocentrismo. Tem que lembrar que no barroco eu uso a questão do soneto, né, que era uma medida nova que ocorreu naquela época, tá? E assim, ó, eles não buscavam ainda no barroco
uma harmonia perfeita. Isso vai acontecer mais no arcadismo, tá? E também não tinha uma renovação cultural, eu não tinha bucolismo, porque o bucolismo é algo típico de qual escola? Do arcadismo, que é a escola que vem em seguida. Então, aqui eu continuo mantendo as características, né, da dualidade temática, da sensualidade, do apelo religioso, do misticismo, do erotismo, o castigo porque você está pecando, a fugacidade da vida, a vida que é muito rápida, viver o hoje, né, sem pensar no amanhã, as coisas muito instáveis. Então, lembrar disso tudo é muito importante para que vocês consigam interpretar muito bem a prova unificada. Outra coisa são as correntes do barroco, né? O cultismo e ainda tinha a corrente chamada de conceptismo. O cultismo, a gente sabe que no Brasil foi o padre, né? Foi o Gregório de Matos que o implantou, né? E a outra corrente, que foi a corrente do longorismo, aí foi o padre Antônio Vieira. O que que eu tenho que lembrar, né? Quando eu falo de cultismo, eu vou falar de quê? De uma linguagem culta, cultura. Eu vou falar de palavras, de algo que é lógico, né? As palavras trazem uma lógica para o texto. Quando eu falo de conceptismo ali, eu vou lembrar do quê? Do argumento lógico, né? Eu tenho um predomínio do quê? Sempre do conteúdo sobre a forma. E isso é bem importante. Já que eu estou falando aqui do padre Antônio Vieira, que ele é um dos famosos também do Barroco, outra coisa que é importante saber, que ele fazia o jogo de ideias, né? Ele brincava com as ideias, então ele era um autor do conceptismo, né? E não do cultismo. E, ao mesmo tempo, ele vai falar muito sobre Cristo, né? Vai usar persuasão para ser uma autoridade, por isso que ele escreve sermão. Quem escreve sermão tem autoridade. A pessoa quer fazer o quê? Converter os fiéis. E aí tem que lembrar que na obra do Sermão da Sexagésima, que é a obra mais importante dele, que está escrita nesse slide também, ele vai denunciar a crueldade. Que crueldade é essa? A crueldade do colonialismo português, né? Que queria castigar os índios e os negros, tá? Então, sobre o barroco, é isso que vocês têm que pensar quando vocês forem estudar para a prova. Sabendo isso que eu estou falando, vocês vão muito bem. Só cuidem para não confundir as escolas. Eu acredito que não seja algo fácil de fazer, não é fácil confundir as duas, né? Melhor, não é difícil, é fácil confundi-las sim. E aí a gente vai para a escola do arcadismo. Como eu falei, a escola do arcadismo ela é chamada de neoclassicismo, porque ela retoma uma inspiração clássica, né? A natureza é a base da sabedoria. A natureza, ela é o refúgio dos árcades, né? Os árcades vão valorizar a paisagem brasileira, a paisagem de Portugal, falar sobre família. Os autores são como se fossem pastores, pastores que cuidam da ovelha, longe das coisas da cidade, das coisas que são realmente fúteis, né? Ele vai buscar dar valor ao que realmente importa. Então tem que lembrar, falou de bucolismo, eu vou lembrar de qual escola? Da escola do arcadismo. Outra coisa, arcadismo, poemas épicos, né? Escreve a história de um herói também. Eu tenho um equilíbrio, eu tenho toda uma tradição da mitologia greco-romana, obviamente, inspiração dos iluministas, e ainda isso, eu tenho que lembrar que algo novo acontece. O que que acontece de novo no arcadismo? O surgimento de pseudônimos, né? Esses autores que são poetas, que são pastores, que vivem no campo, falam sobre a natureza, que invocam os deuses, a mitologia greco-romana, eles vão usar falsos nomes. Por quê?
eles não queriam ser descobertos, eles não queriam ser encontrados, né? Então, eles precisavam ter outros nomes para que isso não os castigasse. Então, lembra, arcadismo, vida campestre, vida pastoril, preocupação com a natureza, desprezo às coisas que realmente não importam, eles vão dar valor somente àquilo que importa, tá? Tem que lembrar, flor de natureza, arcadismo, isso vocês não podem esquecer, uma linguagem simples, barroco, linguagem rebuscada, tá? Lembre-se que o pastor é o autor está ali, o pastor, ele vai ter uma vida contemplativa, admirando a natureza, né? Vai falar sobre o amor entre duas pessoas, obviamente, vai falar sobre a questão da sensualidade também, isso é algo bem importante que vocês devem ter em mente, mas, como eu falei, são escolas bem diferentes. Então, vocês prestando atenção nisso, nessa revisão aqui, né? Lembrando que no Barroco nós temos dois autores importantes, né? Gregório de Matos, O Boca do Inferno e o Padre Antônio Vieira, que escreve o Sermão da Sexagésima. No arcadismo nós temos dois que são mais famosos, né? Que é o Cláudio Manuel da Costa, que é o Dirceu, que escreveu a obra Marília de Dirceu, para o grande amor da vida dele, e o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que também vai escrever poemas falando sobre o amor. E esse amor que é falado no arcadismo, ele vai ser lembrado logo na escola que é a seguinte, que é a escola do romantismo, certo? Então, pense nisso que eu falei, anotem todas as dicas que eu dei, para que vocês possam ir bem na avaliação da semana que vem, ok? E agora são realizadas atividades que eu deixei lá no Eclass como revisão também para a prova. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau.